Curiosidade. Viu, dona Elisa? Senhora que gosta de curiosidades. As duas Elisas são curiosas. Os outros também, mas essas duas principalmente. Quem eram os discípulos que estavam indo para Emaús? Um deles, o texto diz, era Cleopas. Um deles chamado Cleopas, Lucas 24, 18. Um deles a gente sabe quem era, Cleopas. Bom, não eram parte dos 12 discípulos, né? Daquele grupo de 12 apóstolos, mas eram discípulos. Discípulos, pessoal, traduzindo, são seguidores. São aqueles que seguiam Jesus. Nós somos discípulos de Jesus, somos seguidores de Jesus. Então eram seguidores também. Um deles era Cleopas. Quem é o outro? Cleopas, né? Quem era o outro? A grande possibilidade de o outro ser, perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. A grande probabilidade deste Cleopas ser o mesmo Cleopas. Então, se assim for, nós temos o casal voltando para Emaús. Cleopas, né, o Cleopas e a sua esposa Maria, voltando. Mas vejam que são pessoas muito chegadas de Jesus. Essa mulher estava aos pés da cruz de Jesus no dia da crucificação. São pessoas muito chegadas, são discípulos chegados, seguidores chegados de Jesus. E para esses dois, diz o texto bíblico que eles estavam discutindo enquanto eles iam pelo caminho, discutindo não de briga, né, mas discutia de conversar. Eles estavam conversando enquanto voltavam e iam para Emaús, conversando sobre os acontecimentos, e daí Jesus apareceu para eles. O próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Como, pastor? Não sei. Não sei, não vou tentar explicar, viu, Len? Não vou nem começar a querer explicar, porque não tem explicação. Nem eles entenderam. O fato é que Jesus bloqueou a compreensão deles e bloqueou o entendimento deles. Ele estava ali presente, eles estavam conversando, mas eles não reconheceram Jesus. Já vou chegar lá, que é bem interessante essa questão. Então, enquanto eles iam conversando, eles não reconheceram. Jesus estava falando, mas não reconheceram. Mas, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. E então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Então, nesse ato de tomar o pão, que era bem característico daí de Jesus, como Jesus fazia no ato de tomar o pão, partir o pão e dar aos discípulos, eles reconheceram que eram ele, e os olhos deles foram abertos e reconheceram. E ele desapareceu da vista deles, seu Jaime. Como? Pastor, não sei. Não sei. O fato, pessoal, é que essa questão de Jesus estar com eles, aparecer para eles e desaparecer, durante esses 40 dias, em que Jesus, da ressurreição de Jesus até a ascensão de Jesus, a gente diz que Jesus permaneceu 40 dias aqui na terra, mas não significa que Jesus estava com eles os 40 dias, de forma alguma. Durante esses 40 dias, Jesus apareceu aos seus discípulos, mas não permaneceu fisicamente com eles. Se vocês verem os últimos capítulos dos evangelhos, depois da ressurreição de Jesus, Mateus é um texto assim, ó. Marcos, Lucas, pouquinho mais, tem esse relato de Emaús. João tem outro relato do que aconteceu da pesca. Jesus apareceu para os discípulos depois da pesca. Mas é muito pouco. 40 dias. O apóstolo Paulo diz que Jesus apareceu a mais de 500 pessoas. Mais de 500 pessoas o viram. Mas,
sempre são aparições curtas. Jesus aparece, Jesus fala, e Jesus, de repente, não está mais. Desaparece. Não está mais. Então, Jesus não ficou fisicamente durante esses 40 dias. Ele aparecia e desaparecia. Porque você me viu, você creu, diz Jesus para Tomé. Felizes os que não viram e creram. E eu acho que aqui está a resposta. Jesus já estava preparando os discípulos para o que aconteceria depois da sua ascensão definitiva aos céus. Em que Jesus não estaria mais fisicamente com eles. E durante esses 40 dias ele aparece, mas ele desaparece. Ele não continua fisicamente com eles. Jesus já estava preparando os discípulos para o que aconteceria, a sua ausência física. Jesus não estaria mais fisicamente com eles. Estaria com eles espiritualmente, mas não mais fisicamente. E assim, até hoje, né? Jesus não está fisicamente conosco, mas Jesus está espiritualmente conosco. Jesus sabia exatamente onde cada discípulo estava. Eu quero reforçar isso. Eu sei que vocês creem nisso, mas Deus sabe exatamente. Ele apareceu lá para as Marias, ele apareceu para Pedro, mas tudo pontualmente. Jesus sabia onde estavam esses discípulos de Emaús, esse casal talvez andando, indo para Emaús, Jesus aparece. Jesus sabe onde os discípulos estão. Aparece, desaparece. João conta, Jesus vai aparecer para os discípulos quando eles estavam pescando. Aparece, prepara um peixe, come com eles, Mário. Comeu um peixinho com eles, desapareceu. Mas eles sabem que eles estão lá, e eles já estavam lá na Galileia, lá em cima de novo. Vejam, Jesus sabe exatamente os que estão indo para Emaús, aparece para eles. Os discípulos estavam lá pescando, seu Jaime, Jesus apareceu lá. Jesus sabe exatamente onde os discípulos estão, certo? E aparece lá. Jesus estava com eles, Jesus acompanhava todos eles, e cada um deles sabia exatamente onde cada um deles estava. Jesus não estava mais fisicamente, mas ele sabia exatamente. Tomé, Jesus apareceu, Tomé não estava, né? Naquele primeiro encontro com os discípulos. Apareceu, Tomé não estava. Daí, o que aconteceu? O Tomézinho... preciso ver para crer. Jesus estava quando ele falou isso? Não estava. Isso foi depois que Jesus já não estava mais ali. O Tomézinho, se eu não ver e não tocar, eu não vou crer. Próxima aparição, o que Jesus fala? Chega lá na lata. Tomé, põe o teu mesmo. Põe aqui. Quem foi que contou para Jesus? Jesus sabia. Jesus sabia da dúvida de Tomé. Jesus está... Ou seja, Jesus sabe e Jesus está sempre com cada um, ouvindo tudo que nós dizemos, vendo tudo que nós fazemos e está conosco sempre. Ele sabe de tudo e está, mas já não fisicamente. Isso é um conforto para nós. E isso continua? Claro. Rafaela, lá no hospital, Jesus não precisa aparecer, ou precisa aparecer, Rafa, fisicamente lá? Mas ele sabe que você está lá, e ele sabe o que está acontecendo lá, sabe. Cada um de nós, isso é um conforto, porque me viste e crestes, bem-aventurados os que não viram e creram. É pela fé, Jesus está com seus discípulos, Jesus continua com seus discípulos. Não precisamos ver para crer, não precisemos ver para crer. Ele está, ele vê, ele sabe, ele está com seus discípulos. Continua assim, mas não permanecia fisicamente com eles, estavam se preparando para a sua ausência física e presença espiritual. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Continua verdadeiro? É verdade, hein, Len? É verdade? Verdade, é totalmente verdade.
Jesus está conosco, com cada um dos seus discípulos, e ele conhece cada um de nós individualmente. O Eric está lá na fábrica, a Juliana está lá na farmácia, e ele está com os dois, certo? Está conosco todos os dias, todos os dias. Não precisamos ver para crer nesse fato. E isso é extremamente confortador. Jesus apareceu para Emaús, apareceu na Galileia, sabe? Jesus continua conosco, com seus discípulos, sempre, até a consumação dos séculos. Confortador para nós saber. Jesus está conosco. Qual foi o conteúdo da conversa? O conteúdo da conversa é, Jesus perguntou o que aconteceu. Daí eles falaram assim, ele era um profeta. Estavam falando de Jesus. Ele era um profeta poderoso em palavras, em obras diante de Deus e todo o povo, e nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. Mas hoje já é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. Eles ainda estavam esperando a redenção de Israel. Que redenção eles estavam esperando? A política. Nós esperávamos que era ele, o rei, né? Que ia trazer. Eles estavam esperando a redenção política do reinado aqui na terra do descendente de Davi, que ia livrá-los do Império Romano. Pessoal, eu não vou repetir isso, porque eu já falei sobre isso no Domingo de Ramos, eu já falei sobre isso no estudo de quinta-feira, não vou ser prolixo e ficar repetindo isso, tá? Mas sempre a mesma questão. Que tipo de redenção nós estamos esperando? A primeira vinda de Cristo trouxe a redenção, a salvação do pecado. Jesus é o nosso Redentor e nos redimiu dos nossos pecados e nos deu a vida eterna. Mas a redenção dos céus e da terra, a perfeição do reino é só nos novos céus e na nova terra. Tá? Jesus não prometeu que aqui e agora seria perfeito, que ele vai resolver todos os problemas do aqui e agora. A primeira vinda de Cristo trouxe a redenção e a salvação. Mas a solução para todos os problemas do mundo será quando o pecado for extinto e quando Deus criar novos céus e nova terra, segunda vinda de Cristo. Esta redenção é a segunda vinda de Cristo. Tem que ver o que se nós hoje não estamos, às vezes, também confundindo as redenções e confundindo os lugares e querendo que Deus, uma perfeição já aqui e agora. Vamos continuar nessa questão do conteúdo. E ele lhes disse, como vocês custam a entender, como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Vou dividir em duas partes. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Que aula, seu Jaime! Essa é a aula, o senhor fez teologia, né? Eu também. Essa era a aula que a gente gostaria de ter. Uma aula com o próprio mestre sobre o Antigo Testamento, com o próprio Jesus. Isso foi uma aula. 11 quilômetros. Começando por Moisés. Primeiros 5 livros da Bíblia. Começando por Moisés. E todos os profetas explicou-lhes o que constava a respeito dele nas Escrituras. Que aula! Que aula de Antigo Testamento! O próprio Jesus explicar desde Moisés, Gênesis 2, queda em pecado. O descendente da mulher pisará a cabeça da serpente. E depois nós vamos lá, a aliança de Deus com Abraão, da descendência, da tua descendência virá o Salvador. Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Páscoa, Cordeiro. Que aula!
Começando por Moisés, Jesus foi explicando, isso que não tinha caído a ficha ainda, explicando, desde Moisés, os profetas, o Salmo 22, Deus meu, Davi, 1000 anos antes de Cristo, Deus meu, por que me desamparaste? 1000 anos antes. Pessoal, acorde, estava lá. Jesus vai explicando. Davi, Isaías, um cordeiro que foi transpassado, né? Mas ele carregava sobre si as nossas transgressões. Isaías 53, 700 anos antes. Miqueias, Zacarias, que nós estudamos nos estudos bíblicos, né? Antes da Páscoa, que ele entraria humilde, montado num jumento, que ele seria traído por 30 moedas de prata, está tudo lá, está tudo lá. 11 quilômetros, assunto não faltou, são pelo menos 54 profecias diretas sobre isso no Antigo Testamento. Assunto não faltou, 54 profecias, e Jesus foi explicando, desde Moisés, os profetas. Que aula, né? Estava tudo lá. O que eu quero frisar com isso, pessoal? Jesus confirmou que todo o Antigo Testamento era inspirado por Deus e palavra de Deus. Pedro diz o seguinte: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. E Jesus testemunha isto, a começar por Moisés. Jesus testemunha que a Bíblia é inspirada por Deus. E Jesus vai pegando desde Moisés, cada um dos profetas, e vai explicando para eles. Jesus está dizendo, isso é palavra de Deus. Moisés não sabia disso. Moisés não podia saber disso. Nenhum profeta poderia prever com isso. Deus escreveu. Deus previu. Deus escreveu a história. E Deus revelou isso aos profetas. E Jesus está testemunhando a inspiração da Bíblia. Portanto, meus irmãos, de novo, quero fortalecê-los. O mundo aí diz que a Bíblia não é palavra de Deus, que a Bíblia foi inventada, que a Bíblia é mito. Então, em quem nós cremos? Jesus. E o próprio Jesus testemunhou que a Bíblia é inspirada por Deus e que é palavra de Deus e que se cumpriu nele. Compreende? Então, cuidado. O diabo semeia dúvidas. E quando o diabo semeia no nosso coração a dúvida de que a palavra de Deus é a verdade, nós perdemos tudo. E uma hora dessa, eu vou falar sobre isso de novo. Leiam o informativo, o informe, na saída, o artigo do pastor Arian. E eu já faz um mês que eu estou prevendo uma mensagem, e esse artigo do pastor Arian está bem dentro disso, e eu vou pegar mais uma fatia disso daqui a pouco, daqui a alguns domingos. Mas essa questão, quando nós perdemos a noção de que a Bíblia é inspirada por Deus, nós perdemos a verdade. E o diabo nos causou confusão. Entende? Vamos partir por aí, reforçar para vocês. Quem diz que a Escritura é verdadeira? Jesus. Jesus disse que a Bíblia é verdade, que a Escritura é verdade, que ela foi inspirada por Deus e é palavra de Deus. Ponto. Outra questão. E ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Freik, tua dúvida? Tá aí? Poxa, dúvida do Freik. Poxa vida, eles não sabiam, eles não conheciam o Antigo Testamento, como é que eles não ligaram os fatores, né? É decepção, né? O pessoal do Antigo Testamento, né? Eles conheciam o Antigo Testamento e não ligaram os fatores, seu Jair. O Jesus está meio decepcionado também, Freik. Como vocês custam entender?
Como vocês demoram a crer em tudo que os profetas falaram. A questão é, meus irmãos, e nós, discípulos de hoje? A gente fala, Freik, deles lá, pô, como é que não conheciam, não liam, não sabiam? Como é que não ligaram os fatores? A gente fala deles lá, se decepciona com eles. Mas será que nós somos diferentes? Acho que não, Iene. Lemos, entendemos e cremos? Nós lemos, e a começar por aí, nós lemos a palavra? A palavra é a verdade. É a palavra de Deus. Jesus confirma isso. Nós lemos, começamos por aí. Se não lemos, medita nela dia e noite. Se esta é a palavra de Deus, leia. Leia. Lemos. E se lemos, entendemos. E meus irmãos, quando forem ler, comecem, assim como no culto, a gente, antes de ler, a gente pede que o Espírito Santo nos ilumine. Porque isso aqui não é simplesmente racionalidade. Isso aqui é profecia. Isso aqui nós precisamos do Espírito Santo. Quando for ler, peça que o Espírito Santo te ajude a entender. Nós lemos, nós entendemos, e nós cremos, e crer é uma questão de fé daí. Crer nisso. Não é uma questão racional, é uma questão de fé, de crer nisso. E principalmente, ainda há profecias a se cumprir. Há várias profecias para se cumprir. Elas estão lá já no Antigo Testamento. Está lá. Os novos céus e a nova terra, Isaías 66. Está lá. A volta de Cristo e o reinado eterno de Deus, Zacarias capítulo 14. Está lá. Está lá. Apocalipse tem muita coisa que está para acontecer. Nós lemos, nós conhecemos, nós entendemos, nós cremos. Estou passando nos estudos bíblicos de quintas-feiras, quem perdeu volta e acompanha. De preferência, pega lá do domingo de Ramos, que eu peguei Apocalipse, capítulo 4, 5 e 6. Estudo de quinta-feira passada, Apocalipse, capítulo 20. Quinta-feira que vem mais uma de Apocalipse. A besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. E besta é quem não sabe da besta. Desculpa aí. É para vocês rirem. Besta é quem não sabe da besta. Porque a besta está prevista. Agora nós sabemos? Nós entendemos o que é? E se não sabemos? E se não entendemos? Como vamos conseguir saber o que está acontecendo? E daí a pergunta é esta. Jesus diz para os discípulos, puxa, como vocês... agora me perdi. Como é que é? Como vocês custam a crer, a entender. Nós entendemos as profecias do Apocalipse? A gente diz daí, Frei, que a gente, pô, estava tudo lá.
Como é que esse pessoal não ligou os fatores? Nós somos capazes de ligar os fatores hoje? Nós estamos ligando os fatores hoje? Aí Deus, a história continua acontecendo. A história de Deus continua acontecendo. Nós estamos vivendo a história de Deus. Não é a história não acabou. A história de Deus é hoje. Nós estamos vivendo a história da humanidade e a história da redenção. Não olhem para a Bíblia como passado, é presente. Deus está agindo hoje. Deus está salvando pessoas hoje. Está agindo no mundo hoje. Nós conseguimos entender a ação de Deus hoje? E nós conseguimos perceber as profecias se cumprindo hoje? Portanto, não é só questão dos discípulos de Emaús. Poxa, como vocês são demorados para entender e para crer. Se estava tudo lá, está tudo aqui. Nós lemos, nós entendemos, nós cremos. E para finalizar, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Jesus não apareceu. Jesus estava com eles, mas eles não reconheciam Jesus, certo? Jesus estava com eles, mas eles não viam Jesus. Mas o coração deles estava ardendo. Por quê? Quando ele nos expunha as Escrituras. O que são as Escrituras? Palavra de Deus. Jesus é a palavra que se fez carne. A Bíblia é palavra de Deus. E Jesus não se mostrou visível propositalmente, mas o coração deles estava ardendo, queimando. Com o quê? Com a palavra. A palavra estava ali. E Jesus estava ali, na palavra, como ficaria eternamente na palavra, e como está ainda hoje na palavra. As palavras que eu lhes disse são espírito e são vida. Jesus continua presente conosco hoje na palavra. Jesus continua falando conosco hoje na palavra. E a minha palavra é espírito e vida. Portanto, e outras tantas passagens, a gente poderia colocar aqui, né? Que a minha palavra é como uma espada de 2 gumes que penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Hebreus. E a palavra de Deus é viva e eficaz. É palavra de Deus. E Jesus é a palavra encarnada. Mas hoje nós não temos mais Jesus visivelmente. Jesus nem fez questão de aparecer visivelmente. Mas ele estava na palavra. E a palavra ardia no coração. Nós não precisamos de Jesus hoje ao nosso lado e visivelmente. Não precisamos ver para crer. Mas Jesus está conosco na palavra. E as suas palavras são espírito e são vida. E as suas palavras queimam no nosso coração. O apóstolo Paulo diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e instrução na justiça. Quando nós estamos lendo, a senhora lá que tem o hábito de leitura todos os dias, né? Quando a gente está lendo a palavra de Deus, às vezes ela nos repreende. E isso não é queimar? Arder? E eu tenho que mudar algumas coisas aqui. Ler? Tem que... Né, Iene? Você já tantas vezes falou, né? Isso daqui ainda não está muito bom. Tem que melhorar mais isso daqui. Arde. Queima. Ela nos repreende, ela nos corrige. Outras passagens nos consolam, nos confortam. Outras palavras, salmos, como os salmos são confortadores, né? Tem pessoas que leem os salmos, pessoas que estão com depressão, leem os salmos e se sentem fortalecidas, reanimadas. A palavra de Deus queima, a palavra de Deus mexe. Mexe, fortalece, mexe, reanima, mexe, consola, mexe, repreende, ela queima, porque as minhas palavras são espírito e são vida. E pessoal, Jesus está
na palavra. Jesus está conosco hoje na palavra. Jesus continua conosco hoje, caminhando ao nosso lado. E não precisamos ver para crer. Ele caminha ao nosso lado e fala conosco na palavra. E ele queima os nossos corações, no bom sentido, com a sua palavra. Termino. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Permanecer firmes na palavra. Ler, conhecer, entender, crer. Jesus fala, continua conosco, falando conosco, presente na nossa vida na palavra. Como sempre esteve e estará. Estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém.